Vamos lá. Muito boa noite, bem-vindo, procurador Hélio Télio, ao Gabinete de Crise. Boa noite, é um prazer, Cláudio, estar aqui agora e um prazer. Boa noite aos ouvintes. Procurador, rapidamente, o senhor mais cedo no Twitter registrou crítica contundente a essa tentativa de uma revisão da lei de improbidade administrativa, né? Permita-me que recuperar a sua frase, ou pelo menos alguma das suas frases aqui. Abre aspas, a ideia não é punir o administrador que direcione a contratação em favor de empresas amigas, nem o que contrate parentes, nem o que deixe de prestar contas de dinheiro público que lhe incube administrar, tampouco o que descumpra a lei para atender a interesses inconfessáveis. A possível exclusão de sanções por violação ao artigo 11 vai trazer impunidade para vários atos administrativos que atentam contra a administração pública proba. Será uma contra-reforma. Nós vimos ontem o presidente da Câmara dos Deputados defendendo publicamente, parece que está capitaneando esse esforço de revisão da lei de improbidade administrativa. Esta lei, ela tem problemas, ela precisa ser revisada, e qual é o risco que o senhor já está antecipando aqui nessa revisão, da maneira como ela está sendo colocada agora? Bom, risco sempre há. A lei precisa ser modernizada porque ela é de 1992, foi editada ainda no governo Collor, o relator, na época, fez um trabalho muito bom, mas deixou alguns tipos abertos e essa lei foi modificada e muito piorada no apagar das luzes do governo Fernando Henrique Cardoso. O então advogado-geral da União, Gilmar Mendes, redigiu uma medida provisória que foi assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, alterando alguns aspectos processuais nessa lei, que prejudicou muito a aplicação dela. Trouxe uma burocracia muito grande. Os processos de improbidade hoje são os mais demorados que nós temos em praticamente todo o direito brasileiro, graças a essas alterações. Então, nós precisamos, sim, de um aprimoramento desta lei. Inclusive, foi constituída uma comissão de juristas que fez um trabalho muito bom, apresentou um anteprojeto de lei que está tramitando lá no Congresso Nacional e que melhora bastante a lei de improbidade. Porém, o relator está trabalhando num relatório que, ao invés de melhorar a ação de improbidade, faz piorar muito, não é? Ainda pior do que está hoje. E uma das questões que ele propõe e que o presidente da Câmara está aparentemente patrocinando, pelas declarações que ele deu na imprensa, é a revogação do artigo 11 da Lei de Improbidade, que prevê a punição pelos chamados atos de improbidade que viola os chamados princípios da administração pública. Então, restaria como punição aqueles atos de improbidade administrativa que resultassem ou em enriquecimento ilícito do agente público ou em dano ao erário. Aqueles que não tivessem enriquecimento ilícito nem dano ao erário, mas violassem os princípios da administração pública, passariam a não ser mais punidos. Então, alguns exemplos de casos que não teriam mais punição. A chamada omissão de prestação de contas. Então, hoje é comum prefeitos receberem recursos, repasses da União, para aplicar em atividades específicas, como, por exemplo, a merenda escolar, a construção de postos de saúde, de escolas públicas, desviarem esses recursos ou, pura e simplesmente, não prestarem contas desses recursos, de modo que ele não sabe o que foi feito com esses recursos, e a omissão de prestação de contas é um ato de improbidade administrativa que está previsto no artigo 11. Então, se isso deixa de ser crime, de ser punível, esses prefeitos, inclusive aqueles que já foram condenados por não prestar contas desses recursos, deixarão de ser punidos. Mas não é só isso. A contratação de servidores públicos ela é feita por concurso público, via de regra. Então, se o prefeito ou o administrador público ele resolve, ao invés de fazer um concurso para contratar um servidor público,
ele contrata os cabos eleitorais dele, os parentes dele, da mulher dele, dos correligionários dele. Isso hoje é improbidade administrativa que ofende o princípio da impessoalidade, e passará a não ser punido mais, né? E aquele também administrador público que, ao invés de fazer uma licitação para selecionar a proposta mais vantajosa e dar oportunidade para todos os empresários que quiserem fornecer para a administração pública disputarem uma concorrência, uma licitação para ganhar o contrato, se esse administrador público, ao invés de fazer uma licitação, resolver direcionar uma contratação para a empresa de um familiar dele, para a empresa de um cabo eleitoral, de um financiador de campanha, isso deixa de ser punido como ato de improbidade administrativa. Então, se o objetivo que o governo está apresentando com a reforma administrativa, que a Frente Parlamentar da Reforma de Defesa da Reforma Administrativa está patrocinando no sentido de termos o aprimoramento da administração pública, essa proposta ela vai na contramão, por isso que eu chamei de contra-reforma. Claro. É uma proposta que vai exatamente no sentido contrário, né? Parece que é um libera geral, né? Eles querem flexibilizar, em vez de melhorar a burocracia, não, eles acham que acaba com a burocracia quando você libera todo mundo de fazer tudo. Eu, obviamente, aqui em contato com servidores da administração federal aqui, a gente, claro, houve muita queixa, muita gente com medo, até o ordenador, aquele velho ordenador de despesas, né, que é às vezes quem coloca ali o chamegão na liberação de verbas, etc. O pessoal fica muito com o pé atrás, muito reticente de às vezes tomar uma decisão, assinar um documento e depois ser cobrado lá na frente. Mas é disso que se trata, você lidar com a coisa pública, você cuidar da coisa pública. Eu me pergunto se esse libera geral, ele quer dizer, por mais que se diga que a intenção é restringir a questão do enriquecimento ilícito, muitas vezes o enriquecimento ilícito você só consegue descobrir quando você abre uma apuração, né, em virtude de uma atuação errada, né, irregular numa licitação, por exemplo, né? Quer dizer, o enriquecimento ilícito ela surge depois, né, às vezes no andar da investigação. Então, se você elimina a possibilidade de abrir uma investigação por causa de um ato de imoralidade, né, ou de uma irregularidade flagrante, como é que você vai chegar no enriquecimento, né? Fica mais complicado, né? Sem dúvida, é o caso, por exemplo, da omissão da prestação de contas. Às vezes o prefeito desviou o dinheiro e não presta contas. Mas a gente só tem a prova de que ele não prestou contas. A gente ainda não tem o que foi feito com o dinheiro. E, eventualmente, a investigação da omissão da prestação de contas pode levar à identificação de que ele desviou esse dinheiro em benefício próprio. Mas, de qualquer maneira, o simples fato de não prestar contas já é uma situação absolutamente irregular, porque o administrador público tem dever de prestar contas. Aliás, não é só administrador público. Qualquer pessoa que administra recursos de terceiros, seja recursos públicos, seja um executivo de uma empresa que administra, de uma sociedade anônima, por exemplo, que administra os recursos dos acionistas, ele tem dever de prestar contas. Agora, eu compreendo e reconheço e dou alguma razão para essas pessoas que reclamam do que o senador Anastasia costuma chamar de apagão das canetas. Uhum. O que é o apagão das canetas? É o medo que, às vezes, o agente público tem de autorizar uma despesa grande e depois ficar ali com o que eles falam, o CPF deles, tendo que responder isso o resto da vida. E, de fato, isso é uma coisa que acontece porque a lei ela realmente precisa ser aprimorada, porque hoje ela amedronta o bom administrador público, mas não intimida o mau administrador. Uhum. Então, nós precisamos realmente melhorar a legislação
para que ela não amedronte o bom administrador e ela sirva para intimidar e punir o mau administrador. Nesse aspecto, eu acho que a gente precisa realmente trabalhar com algum tipo de aprimoramento. E nós já tivemos alguns aprimoramentos nesse sentido, inclusive com a aprovação de uma lei que foi relatada pelo senador Anastasia, que alterou a lei de introdução às normas do direito brasileiro, e já prevê uma série de salvaguardas para o bom administrador público, protegendo contra acusações que, às vezes, não caberiam. Não é? Então, nós já temos, estamos caminhando nesse sentido. Eu ia lhe perguntar justamente sobre isso, né? Sobre a chamada LINDB, que é a Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro, que em tese, ela veio dar um pouco mais de segurança para a administração pública, para o administrador, para o gestor, melhor dizendo. Né? Inclusive, tem aqui, eu separei aqui o artigo 28, que fala: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Né? Essa reforma acrescentou esse dispositivo. E o que se quer reformar na lei de improbidade é impor uma limitação ao prazo de prescrição do ajuizamento. A gente estava até conversando sobre isso ainda há pouco. Qual é a importância dessa questão do prazo do ajuizamento? Bom, hoje a lei de improbidade já prevê um prazo. Isso. Esse prazo, em determinadas circunstâncias, ele é um pouco exagerado, em outras circunstâncias ele não é. Ele é muito restrito. E ele é um pouco confuso também. Talvez a gente precisasse simplificar melhor isso. Mas para o detentor de mandato, por exemplo, o presidente de uma empresa pública, o prefeito, o governador, o secretário de Estado, o prazo para a propositura de ação de improbidade é de 5 anos a contar de quando ele deixa o cargo. Isso. Então, é um prazo bem razoável e é um prazo que não deixa qualquer margem de dúvida. 5 anos depois de terminar o exercício do cargo do mandato, se não propôs ação, não pode propor mais. Mas isso já é assim hoje. Não é? Hoje, a lei de improbidade, em relação a prazos de prescrição, ela é muito mais dura com o servidor efetivo, o concursado. Uhum. Não é? Porque o ato de improbidade de um servidor, por exemplo, um fiscal de posturas da prefeitura que aceita propina para fazer vistas grossas. Ele vai responder por ato de improbidade. O prazo é 5 anos a contar de quando se a administração pública tem conhecimento desse fato. Então, enquanto esse fato está escondido, não tem prescrição. E o prazo de prescrição ele aumenta, nesses casos, para alcançar o mesmo prazo do crime, quando o ato de improbidade for crime também. Então, no caso, por exemplo, de uma corrupção de um fiscal da prefeitura, por exemplo, vai demorar 16 anos para prescrever o crime, né, o ato de improbidade também, a contar de quando esse ato de improbidade vier a ser descoberto. Então, o prazo para o servidor público concursado, o prazo de prescrição é muito duro. Para o ocupante de mandato eletivo, aquele que é nomeado em comissão, né, o secretário, o diretor, o presidente de algum órgão público, o prazo é 5 anos a partir de quando ele deixa o cargo, o que eu acho que é um prazo até meio curto, porque às vezes a gente não consegue apurar esses fatos nesse prazo curto assim. O Supremo, inclusive, no ano passado, teve uma decisão de plenário que interpretou justamente pela não contagem desse prazo, né, para que você tenha justamente essa interpretação, que é como o crime de ocultação de cadáver. Né? Você tem, enquanto não se descobre o crime, ele permanece, né? E enquanto se não descobre o crime aí... Essa decisão do Supremo foi apenas no que diz respeito à reparação dos danos causados pelo ato de improbidade. Mas as outras penas, que são a perda do cargo público, a suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou benefícios, essa aí prescreve. Prescreve.
É a oportunidade que se tem para ajustar alguns problemas que existem na lei, né? Mas tem que ter muita Sim, atenção, né? A gente tem que acompanhar isso com lupa, né? uma das coisas que deveria ou poderia ser ajustada é fechar um pouco mais a descrição dos tipos. Aquela mesma reclamação que nós tínhamos em relação ao projeto de abuso de autoridade, que trazia tipos muito abertos e poderia qualquer conduta ser ali subjetivamente encaixada como ato de improbidade, Sim. em alguns casos, desculpe, de abuso de autoridade, em alguns casos, na lei de improbidade, nós temos essa situação. Então, a gente precisaria trabalhar ali a não revogar o artigo 11, como está sendo defendido pelo presidente Rodrigo Maia ou pelo relator, mas modificar ali a redação daquele artigo para fechar um pouco mais, deixar mais claro, mais objetivo qual é a conduta, quais são as condutas que se encaixam naquela situação, para não ficar uma coisa realmente muito genérica, porque essa situação de um tipo muito aberto, de uma descrição de uma conduta muito aberta, muito subjetiva, ela de fato gera o chamado apagão das canetas. Lhe questionar também sobre uma outra discussão que está em curso, que é sobre a revisão da lei da lavagem de dinheiro. Nós, inclusive, acompanhamos aí a instalação de um grupo aí de especialistas, mostramos que muitos dos... Primeiro que há aí há muita queixa, inclusive de procuradores, né, de policiais e até de auditores da Receita em relação à presença, né, à representatividade dentro dessa comissão ali, desse grupo especial, porque tem muito mais advogado do que agentes do Estado presentes nessa comissão. E muitos desses advogados são advogados que atuam e têm como clientes réus da Lava Jato, criminosos colarinho branco, gente que tem interesse. O que a gente muitas vezes percebe, muitas vezes os advogados deixam de defender ali o interesse da advocacia em si, né, da sua classe, e para defender o interesse do réu, né, para tornar mais fácil a atuação do próprio advogado perante a lei. Então, quando a gente percebe, a gente vê, faz a leitura ali dessa comissão e quer rever a lei da lavagem, a gente já fica um pouco com o pé atrás, né? Eu queria a sua opinião sobre essa revisão, se ela é necessária e em relação ao que se está propondo, ainda que os trabalhos estejam sendo iniciados, né? Olha, a lei de lavagem de dinheiro ela já passou, ela foi editada em 1998 e já passou por 2 revisões. Essas revisões, tanto a instituição da lei de lavagem como as 2 revisões pelas quais ela passou, seguiram orientações de órgãos internacionais que atuam contra a lavagem de dinheiro. Então, a nossa lei de lavagem de dinheiro atualmente ela está atualizada de acordo com as mais modernas práticas contra a lavagem de dinheiro do restante do mundo. Então, nós hoje não precisaríamos alterar a lei de lavagem de dinheiro, porque ela está atualizada e de acordo com o que se pratica no mundo todo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de fato, preocupa muito. Assim, eu não tenho nada contra a participação de advogados na comissão de juristas que está ajudando a redigir isso aí. Acho que a participação de advogados enriquece, a visão do advogado enriquece o debate. O que me preocupa é que não é qualquer advogado que pode participar de uma comissão dessa. Aquele advogado que tem um cliente que pode vir a ser beneficiado com a mudança da lei, há evidente aí o que a gente chama de conflito de interesses. Pois é. Porque ali esse advogado não vai estar defendendo, né, a melhoria da legislação de improbidade, o avanço ou a visão da advocacia em relação à lei de improbidade. Ele vai estar defendendo o interesse individual, particular, daquele cliente, que às vezes é um cliente rico, poderoso, né, que tem muito dinheiro, que está pagando honorários altíssimos
e que, então, essa existência desse conflito de interesses preocupa. Então, Claro. eu acho que advogados que têm clientes que estão respondendo ou responderam por ato de crime de lavagem de dinheiro, eles não deveriam estar nessa comissão. Há aí um evidente conflito de interesses. São advogados capacitados, são advogados renomados, contra os quais eu não levanto nenhuma questão particular ou em relação a pessoal, mas há um evidente conflito de interesses e isso é objetivo. Se ele tem um cliente que está sendo acusado, investigado ou foi condenado por lavagem de dinheiro, a alteração da lei de lavagem de dinheiro vai beneficiar diretamente esse cliente, então há um conflito de interesses aí, e eu acho que não é bom, eu não vejo com bons olhos a participação, esse tipo de participação. Né? Eu acho que a advocacia deveria participar sim, a OAB deveria participar, mas sem que haja esse conflito de interesses. Bom, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que eu gostaria de levantar que eu vi também numa entrevista do presidente Rodrigo Maia, ele gostaria que fosse resolvida uma questão na lei de lavagem que diz respeito ao chamado, se o crime de lavagem é um crime permanente ou é um crime instantâneo. O que significa isso? Primeiro que essa é uma questão que não precisa ser resolvida mais, porque já foi resolvida. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o caso Maluf, definiu que o crime de lavagem de dinheiro é um crime permanente, ou seja, enquanto o criminoso, enquanto aquela pessoa está ocultando, né, mantendo oculta ou mantendo dissimulada a origem, a propriedade, a natureza do recurso ou dos valores obtidos com o crime, ele está praticando um crime de lavagem de dinheiro. Isso significa que a prescrição desse crime só vai começar a correr, o prazo de prescrição, quando houver a interrupção, a cessação da prática do crime. Ou seja, quando as autoridades públicas descobrirem que ali tem um dinheiro escondido e aquele dinheiro é ilícito, começa a correr o prazo de prescrição. Do contrário, né, se prevalecer esse entendimento que, aparentemente, o presidente Rodrigo Maia gostaria de colocar na legislação, de que o crime de lavagem de dinheiro é um crime instantâneo, bastaria a pessoa roubar o dinheiro, esconder e deixar quietinho. Passou o prazo de prescrição, ele pode pegar aquele dinheiro e usar, declarar a receita, comprar os bens dele, usar aquilo normalmente, que ele não vai ser não vai ter mais preocupação, porque passa a ser um recurso lícito, passa a ser um recurso legal. Quer dizer, então, se ele rouba e esconde, deixa passar o tempo, ele pode utilizar aquilo ali. Na prática, é isso que se está buscando alterar. Isso não pode ser aceito. Né? O ex-deputado Paulo Maluf, ele foi acusado de lavagem de dinheiro, porque mandou dinheiro lá para a Suíça, que ele desviou quando era prefeito aqui de São Paulo, e isso demorou muito a ser descoberto, e demorou muito a ser investigado, e demorou muito a se conseguir essas provas também, porque os advogados dele usaram todos os remédios jurídicos possíveis para tentar segurar essas provas lá na Suíça. Então, quando isso finalmente chegou ao Brasil, ele já tinha mais de 70 anos, houve a alegação de que a lavagem de dinheiro de 200 e tantos milhões de euros que tinha lá na Europa estaria prescrito, então ele não poderia ser processado, ele poderia ficar com esse dinheiro. E aí o Supremo Tribunal Federal falou assim, não, esse crime não é instantâneo, esse crime ele é permanente. Enquanto ele manteve esse dinheiro longe dos olhos das autoridades, a prescrição não correu. Aí, graças a isso, é que ele pôde ser condenado e está cumprindo pena, e perdeu o mandato dele e tudo. E perdeu esses valores também, não é?
Perdeu esses valores também que foram aprendidos. Tem uma outra questão para finalizar. Eu não sei ainda se eles estão cogitando isso na revisão da lei da lavagem, porque ainda está no início, mas já estão cogitando na de improbidade, que é a retroatividade. Quer dizer, não basta você querer fazer o libera geral, ainda se quer dar um perdão para aqueles que já estão condenados? Ô, Cláudio, isso é automático. Isso não precisa nem estar expresso na proposta que vier a ser aprovada. A Constituição ela é muito clara. Ela diz que a lei, a penal, ela não pode retroagir, salvo se for para beneficiar o réu. Benefício do réu. Isso. E no caso da lei de improbidade, o raciocínio é o mesmo. Então, se você tem um ato, se você tem alguém que foi condenado por um ato de improbidade administrativa, está cumprindo a pena, e depois vem a lei e diz, olha, aquilo não é mais improbidade administrativa, ele vai beneficiar essa pessoa. E, eventualmente, ele pode até pedir a devolução das multas que ele teve que pagar, né? Ele vai ser isentado das penas e, eventualmente, até ter que receber de volta a multa que, eventualmente, ele teve que pagar pela condenação anterior. Então, é realmente muito ruim isso. É uma contra-reforma, é uma alteração que vem prejudicar a administração pública em vez de melhorar. Né? Parece na linha daquele perdão do Caixa 2, né, que estavam querendo fazer um tempo atrás. Exatamente, naquela mesma linha. Quer dizer, em vez do Congresso estar preocupado com a PEC da segunda instância, estão preocupados em liberar ainda mais, em permitir ainda mais o cometimento de crimes. Procurador Hélio Télio, muito obrigado pela sua participação aqui no Gabinete de Crise. Estamos abertos a futuras participações, sugestões e opiniões. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço.